Biblioteca Central, com o Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, né? Inclusive, principalmente aí atuando como mediadora desse evento, a nossa acadêmica de filosofia, Sara, né, que fica atrás, né, aí das câmeras, e, né, para quem não me conhece, meu nome é Marina, estou aqui representando a biblioteca e fazendo toda essa mediação das apresentações, e hoje, né, a nossa sexta filosófica tem como tema o conceito de pessoa na filoteologia do Papa Francisco, a partir da Laudato Si e da Fratelli Tutti, olhar sobre a Amazônia, que vai ser apresentado pelo professor Márcio Pacheco. O professor Márcio, ele é pós-doutorado em letras, linguística. Só um instantinho, que deu microfonia com o microfone do professor. Deixa eu continuar aqui a apresentação da descrição aqui do professor. O professor, ele é pós-doutor em Letras, Linguística e Discurso pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, doutor em Filosofia e Metafísica pela PUC de São Paulo, mestre em Filosofia e Metafísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, avaliador do INEP-MEC para os cursos de Filosofia e Teologia, cursando bacharelado em Arquitetura e Urbanismo pela Unicor, especialista em Metodologia do Ensino Superior pela FASA, licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, bacharel em Teologia pela Faculdade Católica Deoniana, professor e tradutor do latim, grego e hebraico, ministra disciplinas no doutorado e mestrado em Filosofia da Linguagem, tópicos de Filosofia Moderna, de looks mediais, e também algumas disciplinas na graduação, justamente no curso de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia. E ele faz parte do grupo de pesquisa sobre teoria política contemporânea, né, vinculado justamente ao Departamento de Filosofia da Uni. Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra aqui para o professor Márcio Pacheco, para que ele inicie a sua apresentação. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceitado o convite, e agora a fala é sua. Só ative seu microfone, professor, de novo, e a apresentação, que acabou saindo. A apresentação está tudo ok? Não está aparecendo aqui para mim. Não está aparecendo? Não. Novamente, deixa eu dar uma... Aparecendo sim. Pronto, agora sim está aparecendo para mim. Pronto. Então, quem tem um vínculo, não tem nenhum. Então, eu tenho 3 vínculos aqui, que se cair algum, não é possível que fique sem apresentar. Primeiro, cumprimento todos aí desse projeto das Cestas Filosóficas, a biblioteca que está promovendo esse projeto e tantos outros na Uni, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa muito agradável. Tenho tantos professores aí assistindo, principalmente os professores da UERN, o professor Deda, que sempre eu estou em banca com ele, o professor Francisco Costa, que foi meu orientador desde a graduação, esteve nas minhas bancas aí de doutorado, o professor Francisco Solobo, que está lá em Minas Gerais também, e outros tantos professores que estão aí, o professor Plínio, o professor Júlio, que está aí, a turma do mestrado, doutorado da UERN também, da UFRN e da UNIR. Eu vou falar bem pausadamente sobre tudo
o que nós vamos ver hoje, mas não é porque eu estou com preguiça ou que estou com sono ou alguma coisa. Como todos sabem, eu estou fazendo um tratamento para o pulmão, não é Covid, não preciso ter medo, não preciso usar máscara, da onde você esteja, é porque esse problema já vem desde o final do ano, é um problema também cardíaco, então eu vou falar bem pausadamente na hora que eu respirar, porque o pulmão necessita. O professor Leno entrou em contato comigo já nos idos de maio, abril, perguntando que tema poderíamos propor para essas cestas filosóficas do tempo de pandemia, já que todos os outros professores estavam apresentando algo do gênero, né? E eu, a princípio, iria trabalhar um tema sobre Paul Ricoeur, que me é muito caro, o mesmo Gabriel Marcelo, o mesmo Karl Jasper, mas contou mesmo a literatura, né? Mas Dominique Merignot, mas resolvi, instigado por essa nova encíclica papal, Fratelli Tutti, né, falar-lhes um pouco sobre isso, né? Então eu vi um tema bastante esdrúxulo, um pouco bem comprido, o conceito de pessoa na filoteologia do Papa Francisco, a partir da Laudato Si e da Fratelli Tutti, um olhar sobre a Amazônia. Isso é um tema que nos toca bastante, primeiro porque somos professor de um departamento, de uma universidade, que está inserido dentro da Amazônia. Veja, o tema na inscrição foi errado, hein? Lá na inscrição tinha Laudacior, né? Laudator, e tinha sobre a Amazonas. Não, a Amazônia, porque ela contempla todo e não somente o estado do Amazonas, ok? Então, dadas essas explicações, estamos aqui em parceria com a própria Unip, com o programa de pós-graduação em filosofia, com o departamento de filosofia e com a biblioteca. E esse aí da imagem sou eu. Ok? Vamos iniciar aqui. As encíclicas papais estão contidas no próprio site do Vaticano. A princípio, nós vamos aqui mexer, né, trabalhar com a Laudato Si e a Fratelli Tutti, mas também vamos ver alguma coisa sobre a querida Amazônia, que é uma exortação apostólica. Nós temos aí um professor que é especialista nisso, dois professores, que são o Padre Costa e o Rafael Lobo. Espero que, na medida do possível que eu for errando, eles possam também ir me corrigindo a respeito disso. Então, está aqui. Quem quiser esses slides aqui, depois pode pegar o meu contato, certamente, darei no final, e pode anotar. Aliás, eu vou dar logo o meu contato agora. Pode anotar, DDD 11, anotem aí, por favor, DDD 11 95283 1660. É só me contactar. DDD 11 9528 1660. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quem lê a Laudato Si, quem lê Amoris Laetitia, quem lê a Fratelli Tutti, do Papa Francisco, deve se interrogar quais foram os livros que possivelmente o Papa leu para escrever aquilo tudo. Isso nos é interessante, nos é instigante, nos é, pelo menos, um pouco compreensível do que ele escreve ali. E, para minha surpresa, ao investigar tudo isso, eu me deparei com os autores que eu estudo, que o Papa possivelmente lê. Por quê? Propriamente, né? Quando você tem Amoris Laetitia, lá em 2013, que fala sobre o casamento, etc., você tem a Laudato Si, e é ali de 2015, 2014, 2015, e você tem agora Fratelli Tutti, né, de 2020, desemboca nesses três autores que eu vou colocar aqui para todos
os senhores, viu? Vamos lá. Vejam bem como o Papa é um leitor assíduo da filosofia, e nós muitas vezes nos enganamos, dizendo, olha, que se trata somente de religião, ou se trata apenas de um ecologismo. Não. Ele é um leitor assíduo de leitores bastante pautados na filosofia. Vamos lá, eu coloquei pequenininho aqui, só para a gente dar uma olhada aqui. Karl Jaspers, Filosofia. Nós podemos ver nos textos dele que ele bastante toca em temas que, nesse livro, nos 3 volumes do Jaspers, ele toca. A situação espiritual do nosso tempo também é interessante, principalmente na encíclica Laudato Si. Entre o ser e a vontade, quando o Papa, de certa forma, ele diz que o homem pode mudar as decisões de sua vida, pode mudar o seu destino ali. A psicopatologia geral também é bastante interessante, porque nesse ponto ele toca na destruição da natureza, dos ecossistemas, etc., pelo próprio homem. As doutrinas existencialistas, nós temos aí primeiro, quando ele vai falar no antropocentrismo, lá na encíclica da Laudato Si. Nós temos Kant, que ele pouco toca, mas visível algum traço de Kant. Kierkegaard, O Desespero Humano. E eu não coloquei aqui, mas lá em Kierkegaard, ele também tem outro livro, que ele possivelmente, talvez, tenha lido. Ele se chama Tremor e Temor. É aquela história de Abraão, Isaac, e é algo bastante interessante. Estou fazendo a relação desses livros aqui para que você também possa ficar instigado a ler esses livros e comparar essas 2 encíclicas, como nós comparamos com o olhar daquelas pessoas que não é da Amazônia, mas vive na Amazônia. Le Panorama da Filosofia Francesa Contemporânea, Lacroix. Ele também deve ter lido esse livro aí, ou pelo menos excertos disso daí. Levinas, A Totalidade do Infinito. É marcante nas 2 encíclicas. Vamos aqui passar. De Gabriel Marcel, eu confesso que eu vejo nos 2 escritos do Papa, Gabriel Marcel. Se nós pudéssemos ler na nossa graduação de filosofia, quem foi meu aluno de antropologia filosófica, metafísica, história da filosofia antiga ou moderna, sabe que eu toco muito em Gabriel Marcel, Karl Jaspers e Paul Ricoeur. São autores que nós hoje não podemos nos ufanar em discutir, em justamente ler para saber a situação do homem no mundo. Do Gabriel Marcel, o Jornal Metafísico. Outro livro que ele deve ter lido, ou pelo menos excerto, Le Monde qu'a suivi, les positions approchées concrètes du mystère ontologique. Certamente ele nos mostra nessa última encíclica Fratelli Tutti que ele mostra essa aproximação concreta do homem com sua existência. Le Monde Faisé, Le Soir, Refus et l'Infication, Ensaio de Philosophie Concrète, La Métaphysique et le Choix, L'existentialisme Chrétien. Esse livro aqui, O Existencialismo Cristão, propriamente ele fala toda a sua Fratelli Tutti. Não tem para onde sair. O Mistério do Ser também, principalmente quando ele vai lá em Amores Letícia, ele fala sobre esse mistério do ser. Nós não estamos colocando em Amores Letícias, mas é a primeira encíclica dele. O Mistério do Ser 1 e 2, nós temos que ler esses autores para saber o que o Papa pensa. Não há como sair disso daí. O Homem Problemático. Esse livro, certamente, é um livro de cabeceira que ele deve ter visto por ali, olhado, enamorado. Nós temos também outro livro, o Diário Metafísico, A Admiração de Florestan, o Teatro e a Religião,
E, por último, para não me prolongar muito, a fé e a realidade. Fé e realidade. Nas duas encíclicas, tanto na encíclica Laudato Si, como também na Fratelli Tutti, fé e realidade se conectam intimamente. Isso dá para fazer até quem estiver assistindo, que estiver em dúvida para fazer alguma dissertação, alguma tese de doutorado aí, fazer uma ligação do Papa entre as duas encíclicas e fé e realidade. E, por último, a existência e a liberdade humana, né, em Jean-Paul Sartre. Outro autor que ele toma para si, e o professor Deda vai gostar muito, né, é a filosofia da existência, né, de Merleau-Ponty. O professor Deda que nos assiste aqui, o professor Deda, ele é um estudioso do Merleau-Ponty. O professor Costa é um especialista em letras clássicas, mas trabalhou a fé e a razão na encíclica papal de João Paulo II, hein? Ele é gregoriana de Roma. É um bom trabalho, leiam. E aí não poderíamos deixar... Sim, outro livro de Merleau-Ponty é A Fenomenologia da Percepção, né, que eu tenho ele em francês aqui, mas só que não está porque tem muito poeira. O outro autor que ele trabalha, o terceiro, é justamente Ricard. Praticamente toda a encíclica, isso eu posso afirmar, porque eu li muito Ricard, li a encíclica, estava empolgado com a encíclica, nós temos a fala de Ricard. Nós temos a fala de Ricard. Nós temos ali outramente, nós temos o justo, nós temos a ética e moral, nós temos amor e justiça, nós temos o si mesmo como o outro, nós temos todos esses livros em Fratelli Tutti. Então, nós temos que ler filosofia. Não é porque o Papa é um líder religioso que ele não toca na filosofia, que ele não tenha lido filosofia, ou que ele não goste de filosofia. Ao contrário, ele leu, deve ter lido muito. Vamos aqui falar um pouco sobre o Papa, né, para quem não sabe quem é o Papa. Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, 17 de dezembro de 1936. É o 266º Papa da Igreja Católica, atual chefe de Estado do Estado Vaticano. Sucedeu Papa ainda vivo, Bento XVI, Benedito XVI, que abdicou do papado em 28 de fevereiro de 2013. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, desse meu ponto de fala, eu estou discutindo a filosofia e a teologia de Francisco dentro dessas duas encíclicas. Então, não atrelem a qualquer fala dele possível por esses dias a respeito de qualquer coisa. Eu estou discutindo dois pontos muito precisos dentro dessas encíclicas e até mostrei uma bibliografia que possivelmente ele tenha lido. Então, qualquer outra fala desconexa desses dois pontos, eu posso não responder ali, porque não faz parte desse texto, ok? Vamos lá. Laudato Si. Essa encíclica maravilhosa que nós temos ali à luz da filosofia. Pode ser que alguém não goste e diga o Papa não tem nada a ver com as matas, as florestas, a Amazônia, a biodiversidade. Ao contrário, o Papa, ele como chefe de Estado, como acabamos de falar, ele tem tudo a ver a respeito disso, porque é uma preocupação. É uma preocupação com tudo aquilo que está no nosso planeta. E se ele vai escrever depois sobre teologia dogmática, sobre outra coisa, aí é problema religioso, de alguma forma, dele. Mas, por enquanto, ele se escreve nesse lugar aqui, sobre essa encíclica aqui. Então, vamos lá.
Essa encíclica é imbuída de valores que, historicamente, foram sendo esquecidos ao longo da trajetória humana, afetando de maneira significativa a nossa qualidade de vida social e nos distanciando da relação intrínseca com todos os demais seres viventes que habitam o planeta, a nossa casa comum. Nós somos seres humanos. Certamente, no decorrer da história, nós vamos nos despreocupando, por causa da tecnologia, que nós vamos ver mais na frente, de tantos problemas significativos que nos afetam. Por exemplo, a filosofia que nós vemos da década de 20 até a década de 60, nós temos uma filosofia existencialista. Né? Quem puder ler Jean-Paul Sartre, ali no seu livro, né? A Mosca, né? Poderá ver justamente isso. Em outras épocas, né, nós temos outros pontos a se tratar. O segundo ponto portanto, é dirigido aos cristãos e a todas as pessoas de boa vontade ao entrar em diálogo com todos acerca da casa comum. Desculpe, essa casa comum nada mais é do que o planeta em que habitamos. É o planeta em que habitamos. Ah, professor, mas o senhor está falando aí sobre casa comum, o senhor deu a bibliografia, uma bibliografia de possíveis obras que o Papa tenha lido, né? Mas o senhor não tocou em autores brasileiros que ele também tenha lido, né? Autores teológicos, etc. Não interessa. Esses autores que vocês estão pensando aí, eles mesmos já leram esses mesmos autores aqui, talvez tenham repassado para o Papa. A fonte primais que nos interessa é Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Merleau-Ponty e Ricoeur. A Laudato Si é interessante que ela é dividida em 6 capítulos. Né? O primeiro capítulo é o que está acontecendo na nossa casa, a nossa casa. Essa encíclica é desdobramento de um encontro que aconteceu dos bispos aqui no Brasil, em Aparecida, né? Enquanto que o Papa participou enquanto cardeal argentino. O segundo capítulo faz referência ao Evangelho da Criação. Né? O que tem o Evangelho? Uma criação com cuidado. O terceiro, a raiz humana da crise ecológica. Esse é um capítulo bastante interessante. Um quarto capítulo, uma ecologia integral. Quinto, algumas linhas de orientação e ação. Né? E sexto, educação e espiritualidade ecológica. Né? Nós temos, nesse desdobramento aí, verdadeiramente uma aula de ética. Quem gostar de ministrar ética, tanto no ensino médio como na universidade, pode pegar essa encíclica aqui e pode desdobrá-la eticamente para os seus alunos. Né? Vamos lá. O que há na encíclica? Primeiro, a poluição e as mudanças climáticas, a questão da água, a perda da biodiversidade, a deteriorização da qualidade de vida humana e a degradação social, a desigualdade planetária, a fraqueza das relações e a diversidade de opinião. O Papa, dessa forma aqui, não é alarmista como Al Gore, naquele vídeo que nós conhecemos. Ele é muito realista. E ele dá apontamentos para que possamos contornar todos esses problemas que são detectados. Né? Nota, o que ele fala? Uma verdadeira abordagem ecológica se torna uma abordagem social que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente. Homem e meio ambiente devem interagir. Hoje o que vemos é o homem somente querendo destruir em vista de uma tecnologia e sem uma perspectiva para o futuro de preservação
desses grandes meio ambientes. Professor, mas o Papa fala algumas coisas equivocadas lá na encíclica, diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, e nós sabemos que o pulmão do mundo são os oceanos. Né? É claro que é uma imprecisão, e certamente ele queria dar outra conotação, ali uma conotação metafórica. Então, nós precisamos também notar isso, né? O que falta muito, e eu sempre digo, é uma análise do discurso do que é escrito, né? Eu acho que muitas vezes a falta de interpretação de todos os escritos, ou mesmo de uma fala do Papa, se torna uma falta de interpretação ou de análise do discurso dentro de um contexto. Outra nota é as consequências do modelo de desenvolvimento pautado pelo mercado e centrado no consumo de bens. Hoje nós temos um consumo desenfreado, né, dos bens, e nós não temos uma preservação. Quem puder ir à Índia, o Papa está aqui falando sobre a Amazônia, mas ele pensa aqui num todo, ele pensa no mundo como todo, a casa comum. Quem puder um dia ir à Índia ou à China, é interessante notar. Certas comunidades, os rios, eu digo que eu já fui, os rios só são lixo. Literalmente lixo. Quando há o clima de monções, as fortes chuvas, esse lixo todo desemboca dentro das cidades. E não é como o rio Tietê, é pior, é 40 vezes, 50 vezes pior do que o rio Tietê. Então, tudo porque há um consumo desenfreado das coisas, dos produtos, e há um descarte desses produtos sem pensar ali um reaproveitamento. E as implicâncias do clima, da biodiversidade, no uso da água, da vida dos povos. É claro que o Papa, ao escrever essa encíclica, se pautou em escritos de alguns cientistas, etc. Então, nós temos que ver tudo isso aí. O poder financeiro está acima da dignidade humana. Nós temos isso bem claro quando o Papa escreve. É por isso que lá naquele livro, Ser e Ter, de Gabriel Marcelo, às vezes o ser humano quer ter para justamente matar o ser, para oprimir o ser. Isso é preocupante, porque nós não damos mais o valor à dignidade daqueles que nos são próximos, né? É um objeto, é alguma coisa, então eu não preciso, naquele período, naquele momento aí, tratá-lo com dignidade. Nós podemos ver nos grandes centros a pobreza, como ela se dirige, como ela avança. A deteriorização do meio ambiente e da sociedade afeta de modo especial os mais frágeis do planeta. Veja, se nós formos ver a partir de um olhar amazônico, quanto saneamento básico, rede de esgoto, nós temos no Amazonas. Eu acho que o professor Estevão estava me falando um dia desse, que nós temos apenas no Amazonas todo, né, 15% de rede de esgoto. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. E é uma região que pouco investe em redes de esgoto. E para onde que vai essa rede de esgoto? Adivinha só. Toma um banho no Rio Madeira, viu? No Rio Negro, no Rio Tapajós. É o fim disso. Então, nós temos que tomar consciência a respeito disso. A submissão da política à tecnologia, às finanças, demonstra na falência das cúpulas mundial sobre o meio ambiente. Nós temos aí grandes cúpulas, a começar pela de Estocolmo, em 1972,
a do Rio, em 1992, e, ao final das contas, são relatórios, são escritos, são entrevistas, mas pouco sai do papel. Pouco sai do papel. Quem vive na região amazônica pode notar isso. É uma região que está em desenvolvimento. Se nós pegarmos, se nós pudermos, é porque eu não estava aqui com as fotos em mãos, mas se nós pudermos pegar as fotos de Itapuã do Oeste, as fotos de Porto Velho, as fotos de Candeias do Jamari, no ano 2000, não estou falando nem de muito, na década de 90, no ano 2000, vocês tomarão um susto. Tomarão um susto porque eram coisas pequenas, que foram desenvolvendo proporcionalmente à medida que foram se investindo. Com a vinda das hidrelétricas para Porto Velho, vocês viram que tiveram um boom populacional em Porto Velho imenso. Basta ver que em 2009, 2010, as pessoas dormiam na rua, os trabalhadores, né, principalmente ali na frente da rodoviária. A submissão, a necessidade de superar a ecologia superficial ou aparente, né? Veja, há uma necessidade de criar tudo artificial, um mundo artificial. Eu escrevia um artigo, ainda agora submetia, sobre o Avatar, né? Interfaces do Avatar na própria vida do homem. Porque parece que o homem, ele não deseja, mas está em contato com essa ecologia, mas sim, de certa forma, né, substituí-la por programas que ele possa ver aí, de unidades 3D, e que ele possa viver contente daquela forma que ele acha, né? No Evangelho, que toca o Evangelho, né, o que o Evangelho nos oferece? Oferece uma luz, né, de fé e perseverança para tentarmos superar todo como é que eu poderia dizer, toda uma proposta politiquesa em vista da Amazônia, que não se deixa nem com um desenvolvimento sustentável e que acaba com tudo. A sabedoria das narrações bíblicas já nos mostra justamente que nós devemos cuidar de tudo aquilo que é da criação. O mistério do universo, nós não conseguimos compreendê-lo bastante. A mensagem de que cada criatura na harmonia da criação deve ter o destino comum dos bens, enquanto uns têm muito, outros têm muito pouco. O olhar de Jesus, para com todo esse olhar de Jesus aqui, é tocado lá, estou ainda falando da encíclica Laudato Si, mas é tocada lá na parábola do bom samaritano, da Fratelli Tutti. Existe um diálogo aí com a tradição judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque, propriamente, Jesus era um judeu. Jesus não era um grego, Jesus não era um indiano, Jesus não era um chinês. Jesus era um judeu, né? Alguém poderia dizer, se precisa de um diálogo com a tradição judaico-cristã, se precisa. A ciência e a religião, que tratam da criação do homem, podem entrar em um diálogo intenso e frutuoso. Com o advento do Renascimento, a religião e o Estado se desfizeram. Religião e Estado cortaram seus vínculos, ou quiseram cortar os seus vínculos. Mas não é algo independente um e outro. Os dois se completam. E nós temos que notar isso. Há um complemento, tanto da religião como da ciência. Isso daí basta provar quem lê uma encíclica chamada Fides Ratio, o Padre Costa sabe muito bem, depois procurem, né? Sabe que fé e razão se complementam. São duas asas que o homem pode carregar para voar mais longe. As motivações de fé oferecem-nos aos crentes, a todos nós que cremos, e aos outros argumentos para cuidar da natureza
e dos irmãos mais frágeis. O coração do homem está um pouco endurecido em cuidar desses irmãos mais frágeis que necessitam. E em 2015, tivemos uma forte cheia no Rio Madeira. Quem se prestou a ajudar esses ribeirinhos que perderam todas as suas plantações, que ainda estão se recuperando daquela grande cheia? E os compromissos ecológicos que brotam de uma convicção de fé. Convicção de fé. Vamos lá. O primeiro, valor, a visão integrada do mundo, no qual o documento insiste na visão sistêmica do mundo, onde tudo está intimamente relacionado, como um caminho para não fechar a dimensão teleológica, e pluriversa da vida. A ecologia integral supõe um olhar mais holístico, total, superando as fragmentações de saberes e práticas da interação divino-humano e natureza. Isso daí vocês podem muito bem ver no livro de Foucault, As Palavras e as Coisas. Viu? Logo, temos 3 elementos articuladores. O primeiro, a dignidade da pessoa humana. Essa é uma foto recente das queimadas no Amazonas. A pessoa em relação a Deus e com o próximo e com a terra, e o valor intrínseco da criatura. Eu tenho que ter um olhar para o outro. Para aquele que vem ao meu encontro, para aquele que subsiste nessa terra para comigo. Isso é bastante marcante, porque no si mesmo e o outro, nós temos ali, Ricoeur dando uma relação ética de todos esses aí. Exemplos do Evangelho. Dominar a terra só pode significar proteger, cultivar, velar, e não pode servir de justificativa para o domínio absoluto e devastador, nem para um antropocentrismo desordenado. A criação só pode conceber como um dom. A condição da criação divina impele a uma relação de comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado e amoroso e humilde. Eu não entendo como alguns, lendo uma parte da encíclica, pode dizer que o Papa aí está fazendo outra coisa que não alertar sobre uma destruição da terra e também sobre um cuidado que nós devemos ter. Enfoques filosóficos e um pouco de história, já pegando agora enfoques filosóficos para compreendermos essa encíclica e a outra. Na segunda metade do século XX, por uma série de questões históricas, isso quem é meu aluno já ouve, quem fala comigo já ouve constantemente, os focos das discussões filosóficas passou da Europa para os Estados Unidos. Em primeiro lugar, os filósofos perseguidos lá da Europa, lá da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, se transferiram para as universidades estadunidenses. Em segundo, tais universidades tiveram os recursos para atrair as melhores pensadores. Os Estados Unidos foram espertos nesse ponto. Em terceiro lugar, os Estados Unidos tornou-se um laboratório no qual se poderia observar uma série de novos processos depois da Segunda Guerra Mundial. Um desses processos foi justamente a aceleração do desenvolvimento tecnológico e a posterior observação dos impactos ecológicos desse desenvolvimento. E aí nós temos aí inúmeros autores que falam desse canto da sereia, desse desenvolvimento que nós podemos abordar. Depois vão latando as dúvidas que eu vou depois respondê-las todas. Não sei quanto tempo eu tenho, mas eu fiz aqui uns 500 slides e espero falar tudo hoje até
à meia-noite. Um dos primeiros exemplos, ao final do século XIX, são as experiências do naturalista Eric David Thoreau, né, registrada no seu livro Wonder, né, no início do século XX. Esse livro aqui, estudantes de filosofia têm que ler, e teólogos também têm que ler. Ele já está traduzido, eu coloquei aqui a capa original dele, só para que possamos ter uma ideia. No início do século XX, a degradação das áreas naturais, né, para a extração do ouro, da madeira, levou John Muir, né, a publicar o World National Parks, né, e propôs a criação de parques nacional em 1901, com ênfase em Yosemite e no oeste do país. Então, o que eu estou tentando mostrar é que o Papa não está fazendo nada de novo. Ele apenas está como chefe religioso e político nos alertando do que tantos outros nos alertaram lá atrás, sem confusão, sem, podemos dizer assim, sem treta, né? E ele certamente, na sua adolescência, leu tudo isso. A filosofia de Muir, né, tinha um caráter mais estético e teológico, né, mas teve grande impacto político. No sul do país, Aldo Leopoldo trabalhou como ecologista e engenheiro florestal, né, na região árida do Novo México e no norte, no estado de Wisconsin. Na década de 1920, observando a degradação ambiental e a extinção de animais. Isso daqui é interessante notar. Esse livro, esse é escrito de Aldo Leopoldo, eu li em 1997. E por que eu li alguns escritos do Aldo Leopoldo? Por causa que lá no Seridó, lá numa cidade chamada Caicó, um bispo muito atuante, muito sério, muito além do seu tempo, se propôs, no seu primeiro, segundo ano de episcopado, a refletir sobre a desertificação daquela região. Olha que interessante. Em 1996, 7, né? Ele se propôs, era o Dom Jaime Vieira Rocha, que hoje é arcebispo metropolitano da cidade de Natal. Então, isso daí, certamente, foi o que também eu via naquilo que o Dom Jaime estava falando, que o Aldo Leopoldo fazia lá, né, na década de 20. Se propor a refletir sobre a desertificação daquela área. E estudos, até para minha surpresa, na época foi apresentado que o Nordeste brasileiro, aqui, não lembro o nome do estudo, se eu estiver errado, me corrijam, depois até na filmagem, depois na nota de rodapé aqui, vocês podem pôr nos comentários, que alguém dava alguns dados que no Nordeste já tinha sido uma floresta bastante intensa, tal como a floresta amazônica, né? Leopoldo, então, desenvolveu propostas de preservação ambiental e considerou necessário criar uma sensibilidade para com a natureza, com base no conceito de ética da terra ou do solo, né, na articulação com a comunidade biótica. Em 1961, né, David Bourne, né, retornou à linha inaugurada por Moore e publicou Windows, American Life Election. Em 1962, Raquel Carlson descreveu o impacto do uso indiscriminado do DDT. Isso daqui, quem tem mais de 30 anos, sabe que houve uma discussão muito grande aqui no Brasil sobre esse agrotóxico aqui, o DDT, né? E também que era, se eu não me engano, de spray de matar mosquitos, né? Carrapanas. Em 1964, né, Paul Scheer apresenta, sob seu ponto de vista, né, e das ciências biológicas, uma nova maneira de ver a ecologia como algo de impacto social, como se pode ver no seu escrito, né?
Ecologia, Subversivos, Sujeitos, né? Publicado na revista de Biociência. Liu Wang, vocês podem procurar sobre a vida desse homem, é o mais expressivo, né? Publicou um artigo na revista Science, né, onde afirmou existir uma crise ecológica. Viu? Estamos falando em 1967. Para um escrito do Papa, de um chefe de Estado, de 2015, cujas bases estavam no cristianismo, pois o livro do Gênesis afirmava que Deus autorizava os seres humanos a dominar a natureza. Estou falando de cientistas que já viam aí uma forma de degradação da natureza por causa de passagens bíblicas. E, na verdade, o Papa mostra que o homem compreendeu errado a mensagem bíblica. E que essa má compreensão levou a uma destruição. Que, na verdade, a mensagem bíblica é de preservação. Em 1968, ao mesmo tempo que Garrett, né, publicava o seu artigo A Tragédia dos Comuns. Howard, né, publicava A População Bomba, né, tratando do crescimento demográfico, como dizia, a explosão demográfica. Né. E a publicação dos Limites, né, da Terra, do globo, editada por Dan Manuel, em 1962, completa a visão do cenário catastrófico da apresentação de então. Né. Vamos passar aqui só para a gente fazer como o Marcelo Perini, atalhar o caminho. Né. A filosofia ambiental. Isso é bastante interessante. Eu há diversos anos, tenho pensado que os nossos cursos de filosofia, ele não tem dado especial atenção a isso. Né. Em especial o meu, que eu estou. Né. Por exemplo, nós não temos em 11 anos de curso, nós não temos uma disciplina que promova uma filosofia ambiental. Estou falando de cabo a rabo, não estou dizendo de tópico, que vá lá e diga. Mas não temos. Nós não refletimos. Quem reflete muito sobre isso é o professor Clarides. Mas não há uma disciplina propriamente dita sobre filosofia ambiental. E nós falhamos, nós somos uma universidade, nós estamos na Amazônia, na região amazônica. E nós não temos. Já o curso da Católica é um curso que reflete sobre isso daqui. Eles não têm uma disciplina sobre filosofia ambiental. Mas na ética, eles têm uma ética ambiental. Olha que interessante, né? Uma faculdade privada que se propõe a refletir sobre o ambiente. Agora, depois de muita coisa, depois da Laudato Si, alguns professores se têm motivados a falar sobre o ambiente, sendo que o curso tem 11 anos. Né? Então, isso é preocupante, né, do ponto de vista onde que são documentos feitos para a região amazônica e nós que estamos dentro da região amazônica não refletimos adequadamente sobre isso, não passamos para os nossos alunos adequadamente sobre isso. Isso é uma crítica. Depois, quem quiser rebater, pode rebater. Aí pode... coisa, mas não tem. Pode procurar na matriz curricular, que não tem. Tem outras coisas, mas não tem isso aí. Né? Filosofia ambiental, o termo propriamente dito, foi utilizado pela primeira vez por Barney Carlton e com o título do curso que ministrou na Universidade de Winchester em 1970. Né? Por coincidência, fora o lugar onde Aldo Leopoldo atuara e onde uma nova legislação ambiental estava sendo discutida para o Estado naquele momento. É interessante que eles começaram ali a discutir uma ética ambiental dentro das universidades. No Brasil, não encontramos também uma discussão forte sobre essa ética ambiental. Isso é bastante preocupante, porque nós somos detentores aí
de maior parte da Amazônia, né, em vista dos outros países que também comportam a Amazônia, e nós não discutimos, nós não temos matérias propriamente sobre isso. Temos alguns escritos, é certo, mas não propiciamos ao aluno uma reflexão sobre isso, apropriada sobre isso. No Brasil, diferente de outros países mencionados, não encontramos muita reflexão sobre essa temática, embora possa ser observada uma série de ação nas áreas econômicas, políticas de direito, biologia, ecologia, agronomia, teologia. Filósofos no Brasil ainda não se aventuraram a entrar na discussão com profundidade. Nós temos aí universidades nos Estados Unidos que se propõem a falar sobre isso, que tem cadeiras sobre isso. Nós temos universidades na França, nós temos universidades em Roma, principalmente a Gregoriana e a Lateranense, e alguém está passando com propaganda política. Vamos ver. Então, nós aqui no Brasil ainda estamos muito incipientes sobre isso, agora que se começa a falar. Infelizmente, de uma maneira bem pacata. Nós temos a encíclica Laudato Si, que começa fazendo um diagnóstico sobre a situação do planeta, que é denominada casa comum, nossa casa. A primeira constatação, né, é a aceleração das mudanças que implicam um contraste entre o tempo lento da evolução biológica e o tempo intensificado das ações humanas. Há um contraste da evolução humana quanto às nossas ações. Nós modificamos o ambiente ferozmente. Antes dessa pandemia, eu pude passar por algumas cidades que eu tinha conhecimento, tipo uma cidade do Nordeste que se chama Equador, e eu fiquei espantado que morros, serras, montanhas que eu conhecia não existiam mais por causa da retirada do caulim. E não, mesmo em Porto Velho, né? Por exemplo, as cachoeiras do Teotônio. Quem se lembra, eu ainda peguei as cachoeiras do Teotônio. Mas hoje, só se for por filmagem, por foto. Ninguém vai mais presenciar aquele espetáculo da natureza que eram as cachoeiras do Teotônio, né? Então, isso tudo modifica celeremente o nosso mundo, a nossa casa comum, né? Porto Velho, se nós formos ver as fotos, rapidamente foi modificado aquele ambiente. Alguém me falava e dizia assim, professor, daqui para trás, na década, isso eu estou falando aqui da rodoviária de Porto Velho, daqui para trás, em 90, isso aqui não existia mais nada. Né? Existia poucas casas aqui. E olha como é que está transformada. Propriamente é um centro. Manaus também, um grande centro. Se você pega as fotos dos anos 90, nossa, uma modificação extrema. Belém, né? Então, também tem 3 níveis aí. O nível macro, que a encíclica trata, né? Que é o do clima, da água, que envolve a poluição, as mudanças climáticas, os resíduos que vinculam uma cultura de descarte que afeta tanto os seres humanos excluídos, como as coisas que se convertem rapidamente em lixo, né? Uma cultura de descarte. Hoje é célere. Antigamente você comprava um relógio e passava o resto da tua vida com um relógio. Hoje em dia não. Você compra um relógio, um brinquedo, mesmo um livro, não. Você logo descarta, né? Não é necessário. O nível médio, biodiversidade, né? Os recursos da Terra são desprendados e desaparecem milhares de espécies vegetais e animais e ocorre desequilíbrio dos ecossistemas.
Vejam, estava eu em contato com um colega meu, que é muito partícipe e ajuda em um instituto chamado Onça Pintada, e ele me falava sobre os animais, os pequenos animais que somem e que não são mais alimentos, porque sumiram para as onças pintadas. Certamente as onças pintadas se deslocarão daquele terreno, não mais existirão naquele ambiente, porque não tem sua fonte primária de alimento, ou atacarão os rebanhos, que é a maneira mais fácil de sobrevivência. Então, esse desequilíbrio dos ecossistemas é muito interessante. Nós temos pequenos ecossistemas dentro do nosso corpo, né? E quando eles se desequilibram, nós podemos notar que há mal-estar. Né? Imagina no planeta como um todo. Né? E no nível micro, no ser humano, a deteriorização da qualidade de vida humana, a degradação social. É constatado no crescimento descontrolado de muitas cidades que se tornam pouco saudáveis para viver devido ao caos urbano. Procure na sua cidade, principalmente do Centro-Norte, se há um plano de desenvolvimento, se cumpre esse plano de desenvolvimento da cidade. Vocês vão ficar espantados com essas coisas. Porque deveriam, são cidades que nascem agora. São cidades que podem justamente se formar de acordo com uma organização sustentável. No Brasil, nós temos uma falha imensa. Nós não produzimos pouca energia eólica, pouca energia fotovoltaica. Com a capacidade que nós temos, nós poderíamos produzir mais. Professor, mais um incentivo, etc., financeiro, etc., não tem nada. Se produz outras coisas, também poderia se incentivar isso daí. Seria muito melhor do que construir imensas barragens, né, que tomam conta das terras daquelas pessoas ali, e etc. A desigualdade, então, não afeta apenas indivíduos, mas países inteiros e obriga a pensar em uma ética das relações internacionais. E isso daqui o Papa está citando em Laudato Si, em 1951, no parágrafo 51. Mas lá na Fratelli Tutti ele vai dizer a mesma coisa. Essa desigualdade, esse desequilíbrio faz com que haja movimentos migratórios. Nós temos aí uma leva de movimentos migratórios na Europa e aqui mesmo no Brasil. Nós tivemos os haitianos, e um abraço para todos que são meus melhores alunos, viu? São pessoas excepcionais, os haitianos aí, que sempre nos ajudam em todos os cursos que nós temos, viu? Nós tivemos a leva agora dos venezuelanos, né? Tudo isso pela desigualdade. Quiseram fechar a fronteira, fecha, não fecha, como fazer, como pensar nisso? O Papa está se propondo a refletir sobre isso. E aí nós temos algo bastante interessante. A submissão da política à tecnologia e à economia demonstra-se na falência das cúpulas mundiais sobre o meio ambiente. Há demasiados interesses particulares, com muita facilidade, o interesse econômico chega a prevalecer sobre o bem comum e a manipular a informação para não ver afetados os seus projetos. Nós vimos ainda agora algo interessantíssimo sobre isso. Nós estamos passando por uma crise de pandemia, e nós temos que sair com máscara no meio da rua, mas no início da pandemia, nós tínhamos um país que produzia os aparelhos, nós tínhamos um país que produzia máscara, nós tínhamos um país que foi isso e foi aquilo.
que nós ficamos na mão desses países. Nós compramos ventiladores, não foi entregues. Outro ofereceu mais, um preço mais, um valor maior, e foi para aquele que ofereceu o preço maior. Enquanto isso, os ventiladores não chegaram aqui no nosso país. Isso é comprovado. Pode abrir o Google e olhar. Tecnologia e antropocentrismo. Olha só, essa imagem é fabulosa, né? Uma tela do computador, e aí um homem feito de metal tentando fazer o download de todas aquelas informações que se tem ali. Não há uma ecologia sem uma adequada antropologia, porque quando a pessoa humana é considerada apenas mais uma entre os outros, que provém de jogos do acaso ou de um determinismo físico, né, corre-se o risco de atenuar-se nas consciências a noção de responsabilidade. De outro, um antropocentrismo desordenado não deve ser necessariamente substituído por um biocentrismo, porque isso implicaria em introduzir um novo desequilíbrio. Assistam um filme bastante interessante que se chama O Homem Bicentenário, ou mesmo aquele filme Inteligência Artificial. Assistam. E leiam a encíclica Laudato Si, e vocês vão ver, fazer uma comparação muito boa. O paradigma tecnocrático que fala em encíclica é bastante interessante. A tecnologia é um misto de criatividade e poder, um produto estupendo da criatividade humana, sendo a transformação da natureza para fins úteis uma característica do gênero humano. E a técnica exprime uma gradual superação de certos condicionamentos materiais. Essa transformação tão rápida da natureza serve para um fim. Mas serve para o fim da preservação da mesma? Não, ela só está se destruindo. Né? A tecnologia moderna gera saturação dos ecossistemas, podemos assim dizer, poluindo a atmosfera, as águas e os solos e causando doenças. Isso se deve ao intensivo uso de recursos energéticos e à emissão de poluentes. Esses processos desestabilizam o meio ambiente. Em muitas regiões do mundo, a poluição provocada pela industrialização econômica atingiu uma porcentagem muito maior do que a própria explosão demográfica. Há tempos, há anos aí, nós tínhamos Cubatão aqui no Brasil, que sempre aparecia nas manchetes, o ar poluído de Cubatão, olha a serra aqui de Paranapiacaba, olha Cubatão como está encoberta pela poluição. Era justamente isso. Estamos falando da década de 80, mas era justamente isso. Esse processo desestabiliza o meio ambiente. Né? Em muitas regiões, né, é maior do que a explosão demográfica. Isso se deve porque as características da sociedade contemporânea ser o papel central do conhecimento dos processos produtivos. Estamos assistindo a cada momento um novo paradigma econômico produtivo, onde o fator mais importante não é mais a disponibilidade de capital, mão de obra, matéria-prima ou uso da energia, mas sim o uso intensivo do conhecimento e da informação. Aquela frase, saber é poder. Os modelos econômicos mais avançados hoje possuem uma plataforma na maior disponibilidade do conhecimento. As vantagens comparativas, dependendo de cada vez mais do uso competitivo do conhecimento das inovações tecnológicas. Essa centralização faz do conhecimento um pilar fundamental da riqueza e do poder das nações. Vemos aí a guerra das vacinas agora. Cada um que queira chegar a uma vacina para o Covid-19. Veja,
Isso é porque amam o ser humano? Isso é porque amam a sociedade? Não. Porque existe lucro com a venda dessa vacina, certamente. Eu acho que o YouTube não vai deixar ficar muito tempo esse vídeo, hein? Por outro lado, também existe uma acentuada redução do tempo que faz a mediação entre o novo conhecimento e a sua aplicação tecnológica ao ponto de aplicação técnica. Eu conversava com uma química que é engenheira, que está fazendo pós-doutorado em engenharia de materiais, e eu falava sobre alguns usos de materiais que eram utilizados nas espaçonaves, na Apollo, etc. Ela disse, não, essa tecnologia já está passada. Hoje nós trabalhamos com cerâmicas ultra finas, materiais ultra finos para revestimento, né? Até para filtragem da água, para células fotovoltaicas, né? Isso aí já passou, isso aí já é coisa de 3 anos. Veja como a tecnologia ela avança, né? Tornar o conteúdo da investigação científica uma possibilidade de caráter e desinteresse, né? Nós temos que, cada vez mais com o avanço da tecnologia, o que era estudado é deixado para trás, né? Como algo obsoleto. A questão ambiental está em alta por uma única razão, simples. A necessidade de sobrevivência ou o ganho de dinheiro sobre isso daí. Falar sobre questão ambiental é algo que dá muito dinheiro, né, hoje, na nossa sociedade. Mas, sobretudo, o que o Papa quer mostrar que se torna uma questão de sobrevivência nossa aqui na Terra. Quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, eu acredito, né, maiores as chances de despertar a consciência para a preservação. Por isso, a educação para uma vida sustentável deve começar na pré-escola e também na universidade, até a universidade. Nós temos os recursos para isso, né? Nós temos bons professores para isso. Basta que nós também nos conscientizemos. O avanço tecnológico rápido tem sido gigantesco, desde que Galileu e Newton colocaram em mente para funcionar. Os cientistas perpassaram pelas fronteiras das leis da termodinâmica e do movimento cruzado da relatividade geral, a mecânica quântica e até mesmo do Big Bang. As teorias revolucionárias e ininterruptas das ciências físicas alcançaram já, de certas formas, disciplinas científicas. Portanto, aquele que compreender adequadamente a origem, a concepção, a formação, o nascimento, o desenvolvimento e a morte do ser humano, entenderá também filosoficamente a analogia de como surgiu o universo, a sua manipulação pelo homem, e conseguirá também compreender o enigma da consciência da vida. Uma ecologia social interpretada, então, à luz da evolução planetária, é a realização das possibilidades sociais e ecológica como um processo holístico. Ao contrário, considerá-la meramente como um mecanismo de adaptação é uma falha imensa. Essa evolução, né, só pode ser bem compreendida pela análise das interpretações e determinações mútuas de espécies para com espécies, entre espécies e ecossistemas, e entre espécies, ecossistemas e a Terra como um todo, e pelos estudos da comunidade particulares e ecossistemas como um complexo desenvolvimento das totalidades, né? Passar esses 2 slides aqui, são 8h30, acho que podemos nós ir até às 10.
Isso é interessante também. Pensar o conceito de comunidade, que o Papa também fala, vinculando-o à ideia de reciprocidade no cumprimento das obrigações, não é adequado para uma ecologia social. Comunidade é entendida como relação que o indivíduo estabelece com o espaço onde se desenvolve, oferece uma percepção mais próxima do que entendemos por comunal, em oposição a comunitário, como vimos já anteriormente aí em algumas das minhas falas. A racionalidade econômica dominante nas sociedades ocidentais tende a transformar todos os elementos da vida em produtos submetidos ao mercado e, portanto, consumidos. E ao converter os seres humanos em meros consumidores. Consumir, consumir, consumir. Interessante. Esses dias alguém me falava de um programa. Olha como é que a mentalidade do homem funciona. Né? Dos seres humanos como meros consumidores. Me falava como um programa Tolden, não é TikTok, não, é Tolden, Tiding, é um programa de relacionamento. Tinder, eu acho. Esse negócio, esses nomes aí. E a pessoa me dizia assim, olha, você coloca uma foto lá e espera que a outra pessoa te curta pela sua profissão que você coloca lá, pelo seu discurso que você coloca lá, pela sua foto bem vestido que você coloca lá. Então, até nas relações humanas, você tem essa forma de consumir. Né? Tem um shopping center ali, a pessoa até me mostrava, olha, essa eu posso curtir, não posso curtir, essa daqui. E isso é interessantíssimo, estudarmos essas relações que o homem forma. Né? E que, sem se dar conta, se tornam apenas meros consumidores. E objetifica as pessoas ali. E as pessoas não se dão conta que estão ali num programa, num aplicativo, para vender um rosto, para vender um corpo, imaginando elas que ali estão para se relacionar. Mas a grande sacada é a venda, porque eu perguntava se era gratuito o programa. Eles não, é gratuito até uma certa forma, mas se você quiser ampliar, você tem que pagar. Isso é muito degradante para o ser humano. Né? O imaginário dominante, de tipo economistas, né, envolve a todos nós de tal modo que acabamos agindo de forma predatória, portanto irracional, em relação aos bens naturais e ambientais. A racionalidade econômica opera, nesse caso, em parceria com a racionalidade ecológica. A produção de um imaginário ecológico, advindo principalmente dos contextos regionais e de suas relações holísticas, né, dialéticas, com o ambiente natural. Pode significar a composição de formas de resistências à racionalidade instrumental dominante. Ecologia humana reflete sobre as cidades, habitação, espaço urbano, transporte, e sobre a vida em ambientes rurais, e também trata de lei moral, inscrita na própria natureza humana, sobre as relações com o próprio corpo e sobre o sentido da própria feminilidade e masculinidade. Né? Não se pode, então, portanto, minimizar a importância dos recursos de educação ambiental capazes de incidir sobre os gestos e hábitos cotidianos da redução de consumo de água, a escolha diferenciada do lixo e até apagar luzes inúteis. Veja, há um tempo, nós tivemos aqui no Brasil uma campanha em vista de um apagão para que se apagassem as luzes, não deixassem as luzes acesas. E hoje nós continuamos
pelo menos devemos continuar com esse hábito tão valoroso, né? Nós temos aí, de uma certa forma, uma coincidência bastante interessante, né? Uma ecologia integral é também um apagar das luzes inúteis, né? Apagar das luzes inúteis. Inúteis como? Né? Essa ecologia aí que nós vemos, que nós estamos aí falando nesses meios das conferências, são inúteis na medida em que não saem do papel. São inúteis na medida que não ajudam a uma reflexão do homem. Não ajuda propriamente a preservação dos ambientes. E aí, o que pode se fazer para que se possa conviver melhor na Terra? Ver tudo isso aqui. Uma ecologia integral, podemos ver isso daqui, uma ecologia integral é também feita de gestos simples, cotidianos, nos quais estancamos a lógica das feitas de gestos simples cotidianos. Das violências, nas quais destacamos a lógica da violência, dos gestos simples, cotidianos, nos quais estancamos a lógica do egoísmo, ou do desfrute do egoísmo. Tudo isso será mais simples a partir de um olhar contemplativo que vem da fé. Para o crente, o mundo não se completa a partir de fora, mas a partir de dentro, reconhecendo os laços com os quais né, Deus uniu a todos os filhos. Para além disso, né, fazendo crescer as capacidades particulares de todo crente, a conversão ecológica e levando a desenvolver a criatividade e seu entusiasmo. Até aqui tudo bem? Todos estão vendo? Todos estão compreendendo ou não? Ótimo. Veja que nós temos que nos conscientizar dessa importância da encíclica Laudato Si para todos nós, no momento em que eu, como aquele que penso, como aquele que ajo, como aquele que me foi entregue à natureza por Deus, posso ser aquele que reflete também, né, na sua preservação. Os slides saíram, deixe eu dar uma olhada aqui. Provavelmente a conexão também caiu. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Como é que está aqui na tela? Então, está ligando aqui, vamos ligar novamente aqui, só para ter uma ideia. Novamente aqui.
Gente, eu vou ter que dar uma triste notícia aqui para vocês, que o professor ele não vai conseguir retornar hoje. Ele acabou de me avisar aqui que passou um caminhão na rua lá onde ele mora, que levou os fios elétricos. E aí deu uma pane lá em toda a rua, né? Faltou energia. Então, nós combinamos o seguinte, de finalizar hoje, né, na parte que ele parou, e aí depois nós vamos marcar uma nova data para dar continuidade à apresentação dele. Então, eu peço desculpa, né, em nome do professor e no nosso nome também, daqui da biblioteca. Infelizmente, aconteceu esse incidente, né, lá na rua da casa do professor, e eu espero que vocês, né, apareçam na próxima sexta-feira, tá? E que se faça um presente também na parte 2 da apresentação do professor Pacheco, tá? Então, quem ainda, né, não marcou essa presença aí no link que eu compartilhei, por favor, preencha, tá? O link aí para confirmar a sua participação. E agradeço, né, a presença de todos vocês aqui na noite de hoje, em mais de uma sexta-feira, em mais de uma apresentação. Mais uma vez peço desculpa, né, pelo ocorrido. Infelizmente, esses incidentes acontecem. E o professor me pediu para deixar o contato dele também aqui para vocês, só um instantinho. Tá. Então, até avisar aqui, né, para a Geisa, que já tinha feito uma pergunta, eu vou deixar aqui guardada essa pergunta, tá, Geisa? Para que, quando a gente for para a segunda apresentação, o professor possa responder, tá bom? Então, assim, queria agradecer a presença de todos, espero que todos se cuidem, tá? E eu aguardo vocês na próxima apresentação. Então, boa noite a todos, bom final de semana e boa sexta-feira.